Boa tarde. Quero cumprimentar nosso primeiro secretário acadêmico, Ricardo Cruz, da honra de estar aqui à minha direita. Cumprimentar os senhores acadêmicos, todos os jovens participantes do programa Jovens Lideranças Médicas, senhoras e senhores convidados. Vamos dar início, então, ao simpósio Saúde Mental do Médico e do Estudante de Medicina. Para coordenar os trabalhos, eu quero convidar à mesa o acadêmico Marcelo Barzinski. O acadêmico Marcelo Barzinski é o coordenador do programa Jovens Lideranças Médicas e organizou esse simpósio de hoje. Passo a palavra, então, ao acadêmico Marcelo Barzinski para coordenar os trabalhos. Boa tarde a todos. Senhor presidente, senhor secretário-geral, agradeço a oportunidade e, de fato, é uma situação muito ímpar em que o nosso programa Jovens Lideranças Médicas organiza agora o segundo simpósio do programa, uma iniciativa da diretoria desse programa, e em especial do jovem Ari Gadelha, que foi um dos organizadores e é um dos palestrantes nesse simpósio. Certamente é um tema absolutamente atual, né? A saúde mental do médico e do estudante de medicina no Brasil e no mundo é um problema de primeira grandeza, por várias razões que serão aqui colocadas e discutidas, e certamente teremos apresentações absolutamente, enfim, importantes no referente ao tema em questão e uma discussão muito proveitosa, sem dúvida. Então, chamo, sem mais delongas, o primeiro expositor, o acadêmico professor Adolfo Reures, membro da Academia Nacional de Medicina, e que vai nos falar sobre a saúde mental do médico no Brasil. Por favor. Tem luzinha aqui? Ah, tá bom. Bom, em primeiro lugar, senhor presidente, senhores acadêmicos, visitantes, em primeiro lugar, eu tinha acertado com o meu querido acadêmico Barzinski que eu iria falar sobre a saúde mental do estudante de medicina. E alguém colocou que eu vou falar sobre a saúde mental do médico do Brasil. Seria muita pretensão de minha parte. E, como nós estamos falando do médico maluco, poderiam dizer que eu estou maluco, estou com um delírio de grandeza, dizendo que eu entendo da saúde mental dos médicos do Brasil, que não é o caso. A minha experiência vem de umas dimensões interessantes. Primeiro, eu criei na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu e mais 2 pessoas criamos o POP, Programa de Orientação Psicopedagógica ao Estudante Universitário. Isso deu margem depois a que saísse um livro.
Com o correr do tempo, aqueles que faziam política universitária achavam que nós nos iríamos aproveitar desse contato constante com os alunos para sermos elegidos, sermos eleitos diretor da faculdade ou até decano e reitor, que não era o caso. E acabaram matando o POP. A par disso, quando eu fiz o concurso da Divisão Nacional de Saúde Mental, eu podia escolher para trabalhar no Pinel, Engenho de Dentro, Colônia Juliano Moreira e Manicômio Judiciário. Escolhi Manicômio Judiciário porque me dava um horário à tarde. E, além disso, eu durante muito tempo eu fiz parte da junta do CREMERGE, que examinava os médicos suspeitos de doença mental. Veio uma experiência bem interessante de tudo isso. Eu não posso deixar de focalizar as crises no sentido de ruptura, crises pelas quais passa o estudante de medicina, muito mais significativas do que os outros estudantes universitários. Então, o primeiro grande choque é o contato com o cadáver. A minha turma, quando nós entramos para a faculdade, a prova de anatomia foi escrita e os estudantes abriram o bico, dizendo que aquilo não era maneira de avaliar, que o exame tinha que se fazer no cadáver. Então, nós éramos chamados um a um e a comissão examinadora dizia: o senhor ganhou uma nota X, o senhor quer aumentar? Se quiséssemos aumentar, então iríamos ao cadáver. E um colega nosso chegou com o livro do Rouvier embaixo do braço e disseram a ele: o senhor tirou 0. O senhor quer aumentar a nota? Ele disse: não, eu vim confirmar o 0 e dizer que nunca mais eu volto nessa faculdade, que eu odeio cadáver. E foi embora e nunca mais voltou. Então, a primeira grande crise que faz com que alguns alunos se retirem e interrompam o curso, então, já mesmo no primeiro e no segundo ano, ele aprende a ter nojo de fezes, urina, escarro, e agora vai lidar com esses materiais. Aprende a respeitar o morto e agora ele o profana. E esse exame do cadáver é mais um contato com... Aquele cadáver não tem muita coisa de ser vivo. E já a partir do cadáver na anatomia patológica, ele tem alguns aspectos do vivo, que nos contos de ficção científica, o morto-vivo é que mobiliza mais ansiedade. É um monstro de Frankenstein, é um vampiro. Então, esse já mobiliza mais ansiedade. Ele tem os cabelos, ele ainda não sofreu a influência do formol. Vai se passando o tempo, depois vai surgindo a ideia da vocação. Será que realmente eu quero a medicina? Será que eu quero realmente essa especialidade? O POP nos deu uma experiência muito grande. Primeiro, o que avultava era a dúvida do estudante sobre o que era normal e anormal em matéria de sexo. Isso era tônica. Segundo, era a vocação. Eu não quero ser médico. Meu pai é que insiste, eu quero ser fazendeiro como ele. Então, cabia a nós ajudar na conciliação e ele ia estudar, aproveitar o vestibular, estudar farmácia, estudar odontologia. Não que seja uma coisa desvalorizada, mas que não era exposto a essas crises. Uma coisa que nós pregávamos no POP era, se nós pregamos que na relação médico-paciente o paciente deve ser visto como pessoa humana, o aluno também tinha esse direito de ser tratado como pessoa humana. Nós pregávamos, então, um respeito maior ao aluno, e quando esse precisasse de alguma orientação, o POP estava lá. Alguém teve uma ideia infeliz de redigir um documento pedindo aos professores que, quando o aluno apresentasse distúrbio do comportamento, no lugar de falar sintomas de doença mental, entre os alunos circulou a ideia de que quem se comportasse mal, nós iríamos punir, trancando a matrícula ou fazendo qualquer coisa punitiva.
O que significa, a rigor, aos olhos dos sociólogos, o ser médico? Primeiro, ser graduado em medicina. Exige-se erudição, uma capacidade de se transcender a si mesmo, tanto mais que a maioria das ciências correspondem a um conjunto de verdades provisórias. Exige do médico competência técnica, experiência e mais uma coisa que eu vou deixar propositadamente para o fim. Ao médico é exigida do altruísmo, o paciente tem direitos e o médico tem deveres, o universalismo da função, quer dizer, ele é médico em qualquer país civilizado, daí o universalismo. E a especificidade funcional, ele é médico quando é chamado a desempenhar esse papel. Uma pesquisa de Valabarregard, psicanalista francês, ele viu que, como conteúdo do manifesto, a escolha da medicina era para aliviar o sofrimento, salvar vidas, mas ele descobriu que, como conteúdo latente, era o poder. Nós, médicos, temos um poder que as outras profissões não têm tanto. Eu, com um documento meu, eu encaminho para uma anulação de testamento, anulação de casamento, avaliação de responsabilidade criminal, avaliação de periculosidade, etc., etc. Altruísmo exige-se muito e neutralidade afetiva. Não significa frieza, mas ser neutro. Então vamos ao item principal. Exige-se saúde mental. Se a saúde mental está perturbada, tudo isso desmorona, como nós poderemos ver se o tempo não me for ingrato. Experiência no CREMERGE. Alguns colegas apresentavam manifestações de doença mental, mas o espírito de corpo do próprio diretor do hospital não tomava nenhuma providência. Era preciso que os pacientes dissessem: eu não quero ser examinado por esse médico. E aí, então, encaminhava ao CREMERGE. Um caso foi tão gritante, porque era um colega nosso que se apresentava sórdido, muito sujo, a roupa suja, unhas, enfim, muito sujo. E a coisa começou a chamar a atenção porque ele, descontente com o nome, ele adotou 31 nomes. A cada dia ele mudava de nome, ele tinha 31 carimbos para poder autenticar as receitas. E veio a exame e foi verificado que era um esquizofrênico grave. Mas, aproveitando-se disso, havia também aqueles que simulavam doença mental para ficar ao abrigo do artigo 26 do Código Penal e o parágrafo único. E então, por exemplo, um colega nosso foi apanhado na fronteira do Brasil com 155 quilos de maconha. E ele disse que ele era um viciado, quer dizer, vai gostar de maconha assim em outro lugar. Não era doente mental, coisa nenhuma. Às vezes é um comportamento anormal, mas nem por isso é um doente mental. Um colega nosso foi a exame porque ele estava vivendo maritalmente com uma senhora que tinha 2 cãezinhos. E num dia em que ele estava sozinho em casa, um cão começou a latir muito, ele jogou pela janela, lá de cima do edifício. E o outro continuou a latir e jogou o outro também. Então houve uma grita de parte dela, de todos os condôminos, mas não era doente mental. Então, às vezes, isso aos olhos do povo, um comportamento extravagante, dá margem à exclamação, isso é coisa de louco, mas não era louco. Às vezes até uma anormalidade, desde que não cause dano ao cliente. Por exemplo, há um tipo de personalidade anormal, que é o hipertímico, uma pessoa que tem exaltação do estado de ânimo, mas que não chega às raias da mania. Então, o hipertímico tem um subtipo que é o fanfarrão mentiroso. Não são poucos os colegas que são fanfarrões, mas não prejudicando o cliente, ele que vai contar as mentiras e acredite quem quiser. Uma vez bateu no manicômio judiciário um colega nosso, uma demência pré-senil, 40 anos. Atrofia
pelos exames que se faziam na época, era de Alzheimer, uma demência pré-senil. Ele comprava carros a prazo e vendia à vista por um preço correspondente à metade. E aí veio o processo criminal e, chamada a família, a mulher dele disse: não, eu nunca percebi que era um doente mental, ele era um extravagante. Ele rasgava minhas roupas para que eu mostrasse melhor as mamas, dizendo que o que era bonito era para ser visto. Quando nós íamos a festas de crianças, ele furtava os brinquedos. E, além disso, quando tínhamos alguma obrigação social, ele dizia: eu não vou. Mandava que a mulher fosse sozinha. Quando a mulher chegava lá, ele já estava lá. De modo que havia um comportamento extravagante, mas às vezes a família não quer ver. Como foi, por exemplo, um caso de uma família chamada para orientar e disse: não, meu marido também é um extravagante. Ele sai do banheiro enrolado numa toalha, e quando nossas filhas estão com as amigas na sala, ele tira a toalha e desfila nu. É um excêntrico, não é um doente mental. Na sociedade ocidental, quem mais se suicida são os médicos. E dentre os médicos, quem mais se suicida são os psiquiatras. Então, aquela formulação popular de que o psiquiatra é meio doido, não é meio, não, às vezes é inteiro. E sabemos que não é à toa que nós fomos procurar essa especialidade. Ninguém fica como chegou. Uns melhoram, outros pioram. Na seleção dos candidatos à residência, mestrado e doutorado no Instituto de Psiquiatria, frequentemente tínhamos a eclosão de uma psicose de 1 a 3 candidatos. Um psicanalista argentino descreveu um fato interessante. Os alunos de medicina iam à aula no Hospício de las Mercés, iam para casa e, com uma grande frequência, sonhavam que eles voltavam ao hospício para uma aula e, quando tentavam sair, o porteiro dizia: não, meu querido, o seu lugar é ficar internado aqui. E a ansiedade era tão grande que eles acordavam. De modo que o estudante de medicina, vendo os loucos, isso mobiliza muita ansiedade. Então se defendem fazendo gracinha, imitam o louco, mas há um medo muito grande: será que eu também vou ficar assim? Havia um estudante de medicina que andava muito sujo, e os colegas o chamavam de rato de esgoto. Ele conseguiu ingressar nas Forças Armadas e foi mandado para um certo lugar. De repente faltou, arrombaram a casa, estupor catatônico. Então ocorre isso também que o Paulo Guedes gostaria de saber. Pouco tempo de serviço militar, enquadrado como alienação mental, 2 promoções. Foi para casa com um major. E hoje ele se ufana disso, ele é major das Forças Armadas. Bom, esses eram uns aspectos que eu pensei a partir de uma experiência e com a preocupação de, ao relatar o caso, ninguém identificar quem é a pessoa. Mas já acompanhei até de professores universitários que nós escondemos, porque a doença mental estigmatiza. Todo mundo sabendo que esse aqui sofre de psicose maníaco-depressiva, já teve alguns surtos esquizofrênicos, o que for, o possível é esconder aquilo. Havia um juiz, que claro não era médico, mas que dizia umas gracinhas inconvenientes em pleno episódio maníaco. E nós o escondíamos, tirávamos de lá, mas os próprios advogados achavam estranhos a grande quantidade de palavras obscenas que ele usava. Bom, em linhas gerais é isso. Eu gostaria que isso suscitasse alguma discussão e que eu tinha que dizer, senhor presidente, é só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Eures. Certamente a sua palestra instigará uma discussão bastante interessante e vamos, então, em continuação a esse simpósio. Eu só queria, antes de continuar o simpósio, justificar aqui a ausência da diretora médica, a doutora Sandra Abraão, diretora médica da Bayer. Esse programa Jovens Lideranças Médicas é subvencionado há muitos anos pela Bayer do Brasil. Isso que viabiliza essa ajuda financeira, certamente é absolutamente fundamental para viabilizar esse programa. E eu vou descrever o programa um pouco mais tarde, no momento em que os novos empossados receberão o seu diploma no final dessa sessão que antecede o chá acadêmico. Ela teve um imprevisto e não pôde estar aqui presente. A segunda palestra, então, é do nosso vice-presidente, presidente em exercício, professor Adolfo Eures, professor Antônio Egídio Nardi, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro titular da Academia Nacional de Medicina. Por favor, Egídio. Boa tarde. Mais uma vez, quero cumprimentar a senhora acadêmica, os senhores acadêmicos, ao acadêmico Marcelo Barzinski, também agradecer o convite para participar desse simpósio, ao primeiro secretário Ricardo Cruz, que compõe a mesa. E é um tema bastante instigante falar sobre a saúde mental do estudante de medicina, porque, além de ser psiquiatra e, claro, me interessar pela saúde mental, eu fui estudante de medicina, lido desde que passei para a carreira docente com estudantes de medicina e, claro, que seja como aluno da faculdade ou como professor da faculdade, vejo que esse é um tema importante e vários casos ou de doença mental ou de conflitos mentais graves foram presenciados por mim nessa carreira. Falar do estudante de medicina também é falar do adolescente, do adulto jovem em geral. E como o acadêmico Adolfo Eures mencionou aqui, ser estudante de medicina, além de ser adolescente, adulto jovem, existem algumas características peculiares. Eu encontrei esse cartaz na internet que, em resumo, traduz um pouco do que eu irei falar aqui. Eu corto pessoas para mantê-las vivas, eu faço provas sem dormir ou sem dormir direito, eu não tenho vida, mas mesmo assim estou aqui. Eles me chamam de estudante de medicina. Então, o estudante de medicina tem algumas características peculiares e que fazem com que esse conflito entre saúde mental e doença mental fique bem à flor das discussões. Como eu mencionei, o estudante de medicina, em geral, ele entra na faculdade por volta dos 18 anos, tem um caso ou outro aos 16 anos, alguns entram um pouco mais tarde, mas eles entram na adolescência. E a adolescência é uma crise vital, é um momento onde há a formação da identidade. Muito do que nós somos em relação à personalidade, caráter, se forma ou se concretiza na adolescência. Esse psicanalista, Erik Erikson, foi um grande estudante das crises vitais, da formação de identidade. Ele, um pouquinho diferente de Freud, valorizava muito o ego como o grande formador da personalidade.
E a adolescência é um período difícil para todos, principalmente para tomar decisões que vão permanecer pelo resto de nossas vidas. A adolescência, nós formamos, como eu mencionei, o nosso caráter, e isso é algo muito complexo, que envolve a personalidade, envolve o temperamento. Então, é um momento de difíceis decisões, principalmente a decisão da profissão, já que isso envolverá várias influências psicológicas, sociais e pessoais. Há um tempo era muito mais fácil escolher a profissão, porque basicamente existiam direito, engenharia e medicina. Hoje em dia existe uma série de profissões, aqui nesse slide apenas um pequeno resumo, mas existem as profissões mais variadas e que podem trazer tanto uma satisfação pessoal quanto um retorno econômico satisfatório. E isso faz com que o conflito entre escolher medicina ou não seja maior ainda. E essa preocupação começa no ensino médio. O aluno que quer fazer medicina, ele começa a se separar do grupo da turma, porque ele tem que estudar mais, ele sabe que são poucas vagas para medicina, e ele terá que ter uma dedicação especial para passar no vestibular. Então, a saúde mental do futuro estudante de medicina já começa a ficar em xeque no ensino médio. Ao lidar com alunos, comecei a perguntar a eles, para eles escreverem rapidamente, quais os motivos, ou o motivo principal para eles escolherem a faculdade de medicina. E aqui estão as respostas mais frequentes, claro, sumarizadas, uma pequena abreviação das respostas. Alguns respondiam em parágrafos longos, mas eram as respostas mais esperadas e foram as mais frequentes. Primeiro, escolhiam medicina por causa do status. Ser médico na nossa sociedade tem um status especial. Depois, porque tinham pai ou mãe médicos e queriam, então, seguir a carreira de um dos genitores. Outros, porque os pais queriam. Então, não tinham pai e mãe médica, mas havia um desejo dos pais em terem um filho médico. Outro ponto, até mencionado aqui pelo acadêmico Adolfo Roires, porque gostavam de ter um poder sobre as pessoas. Os médicos têm uma certa liderança em relação ao comportamento, aos hábitos, a influenciar pessoas. Alguns porque achavam que queriam ganhar muito dinheiro, então queriam ficar ricos sendo médicos. Alguns porque gostam de ajudar pessoas. E outros porque acham que os médicos conseguem emprego facilmente. Mas isso também teve algumas respostas um pouco inesperadas, nem sempre com um critério jocoso, mas algo assim que também surpreendeu pela frequência. Então, alguns estudavam medicina porque detestavam dormir, outros porque queriam estudar pelo resto da vida, como se outras profissões, outras pessoas não devessem estudar pelo resto da vida. Alguns falaram que escolheram medicina porque tinha uma letra horrível, e alguns pessimistas falavam que já tinham aproveitado bastante da vida, outros porque precisavam de tensão e preocupações para se manterem vivos. Alguns falaram que queriam pagar seus pecados, e muitos disseram que não queriam casar, por isso escolheram medicina. Então vocês veem que o motivo para escolher medicina foi bem variado. O curso de medicina, ele traz alguns novos conceitos para o indivíduo. Primeiro, um código de relações com a vida, com a doença, com o outro, inteiramente novo. Um código de relação ao sofrimento humano inteiramente novo.
E, como o professor Rores também mencionou aqui, por exemplo, lidar com cadáveres ou com pessoas com doenças crônicas, doenças incapacitantes. Então, a questão dos sentimentos do aluno é totalmente modificada. Depois, o isolamento. O estudante de medicina tem que estudar muito. Então, ele passa a ir menos a festas, a viajar menos, alguns diminuem seu período de férias, começam a conviver só com estudantes de medicina. É muito comum médico namorar médica, médico casar com médica, porque começam a se isolar em parte da sociedade. As dúvidas também do estudante de medicina, isso até cria uma certa ética nova, né? Quando falar sobre a doença com o paciente, quando falar que o tratamento não vai resolver o problema dele totalmente, as possibilidades de tratamento versus as possibilidades de confortar a família ou o paciente. E uma questão que até foi colocada por alguns no slide anterior, a questão do altruísmo e a realização financeira, que irá sempre colocar o estudante de medicina e depois o futuro médico em conflitos em diferentes momentos da vida. Eu selecionei alguns estudos com estudantes de medicina para pensarmos a respeito. Existem vários estudos publicados, interessantes, com estudantes de medicina. Esse primeiro aqui foi realizado na Universidade Federal do Paraná e examinou mais de 450 estudantes de medicina em relação ao estresse e o rendimento acadêmico. Resumindo aqui o trabalho, vocês podem ver que a média do índice de rendimento acadêmico é a linha verde e o estresse, a prevalência do estresse, a linha vermelha. Então, a prevalência do estresse sempre foi muito maior do que o índice de rendimento acadêmico, sendo que, ao final, no 6º, 7º período, o índice de rendimento acadêmico melhora, mas o estresse continua sempre incomodando muito os estudantes de medicina nesse trabalho. E, na aplicação de uma escala em relação ao nível de estresse, ao nível de ansiedade, e comparando os estudantes de medicina, que para vocês é aquela pizza do lado esquerdo, com um grupo de jovens pareados por idade, que é a da direita, vocês podem notar que quase 35% dos estudantes de medicina atingiam um índice máximo nessa escala, que equivaleria à exaustão, a um burnout desses alunos, enquanto na população geral, numa amostra pareada pela idade, apenas 1% dos adolescentes, dos jovens, tinham esse nível de ansiedade tão elevado. Um outro estudo realizado aqui na Universidade Federal Fluminense, até por ex-alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que hoje são professores lá, eles realizaram 2 estudos, mas tem uma linha de trabalho nesse sentido, em burnout e problemas de sono em estudantes de medicina, mostrando que há uma associação evidente entre o estresse, a exaustão e dificuldades para dormir, e também influenciando a qualidade de vida dos estudantes de medicina. Aqui são as tabelas dos 2 estudos, são amostras diferentes, uma com a da esquerda, com mais de 120 alunos, e a da direita, com aproximadamente 200 alunos. Vocês veem que da esquerda, quase 60% apresentavam um índice de burnout bem elevado. Sintomas depressivos não significa depressão, mas claro que é um passo da depressão. Se considerarmos sintomas leves a graves, isso passa dos 40% na amostra. Ansiedade com sintomas de ansiedade de leve a grave também passa dos 50%. 65% aproximadamente com problemas de sono, e com sonolência diurna também mais de 60%.
E na tabela da direita, os índices são muito semelhantes, sendo que, para minha surpresa, 64% com um burnout bastante elevado e também mais de 50% com dificuldade para dormir, com problemas de sono. Esses autores que estudam sintomas psiquiátricos em alunos de medicina, então, aconselham que existam programas para educação, para dormir, educação de relaxamento, atividades outras que possam ajudar ao controle da ansiedade, e confirmam que o burnout e sonolência diurna acaba tendo um impacto negativo no estudante de medicina. Esse outro estudo, realizado na Universidade de Michigan, também com alunos do curso de medicina, mais de 760 alunos, observou sintomas depressivos em 15% dos alunos, com depressão moderada a grave, mostrando como isso é importante nos alunos. E nesse mesmo estudo, nessa outra tabela, vocês podem notar ali onde está marcado de vermelho, que mais da metade, mais de 50% dos alunos investigados, estudados, referiam ter sintomas depressivos e que isso não foi avaliado por um médico. Eles apenas se autodiagnosticavam tendo alguns sintomas depressivos. Mas, seja depressão, ideias de suicídio, sintomas de ansiedade, sempre com taxas bem mais elevadas do que a população geral. E a ideação suicida, estando sempre presente, dependendo da pergunta realizada, e tendo uma correlação sempre em torno de 15% a 20% da amostra. Esse outro trabalho, na realidade aqui é um trabalho de revisão e de discussão, publicado no Mayo Clinic Proceedings, sobre o desconforto ou burnout dos alunos de medicina, correlacionando estresse, ansiedade, burnout, depressão, porque todos esses quadros não têm uma fronteira exata, não há como separar muitas vezes o que é depressão, do que é burnout ou um transtorno de ansiedade. Mostrou que fatores pessoais podem influir nesse desconforto, na eclosão de sintomas, também fatores relacionados ao próprio curso de medicina, como trabalhos excessivos, o currículo e outros itens relacionados ao próprio curso. Também uma potencial consequência da profissão, então a performance acadêmica sendo um fator de grande estresse no que médico eu serei, e tudo isso resultando então em outros problemas pessoais que podem agravar, como abuso de drogas, relacionamentos que são rompidos, tanto amizade quanto relacionamentos afetivos, a diminuição do cuidado na saúde física. Muitos estudantes de medicina e médicos não cuidam da saúde física, e a ideia de suicídio. Então, tudo isso resultando em um grande desconforto para o aluno. Esse outro trabalho mostra a prevalência de depressão, sintomas depressivos e ideação suicida em estudantes de medicina. E nessa amostra, nessa revisão, eles observaram que sintomas depressivos e ideação suicida são muito prevalentes. Mais ou menos 27% dos estudantes de medicina têm depressão ou sintomas depressivos, 11% têm ideação suicida, e apenas 15% dos alunos que têm sintomas depressivos procuraram ajuda médica. Esse outro estudo, realizado aqui no Rio de Janeiro, na UERJ, avaliando alunos em relação do segundo período e sexto período, mostrando a qualidade de vida desses alunos,
tanto no meio do curso quanto no final do curso, há uma piora da qualidade de vida nos vários aspectos da qualidade de vida, nos aspectos físicos, mentais, ambientais e sociais, mostrando que o rendimento acadêmico ou a vida do estudante de medicina é bastante comprometida pelas exigências do curso e exigências do próprio indivíduo em relação a isso. Um outro estudo realizado na Unifesp, comparando alunos do 2º e do 6º ano de medicina em vários aspectos da saúde mental, mas o importante que eu quero mostrar desse estudo é que há sentimentos negativos do aluno de medicina em relação a alguns aspectos, como aspectos relacionados à morte, e isso permanece do 2º ao 6º ano. A dificuldade do aluno em lidar com a morte, em falar para a família do risco de um paciente determinado morrer ou da sua morte, e lidar com a perda de pacientes. Então, é uma coisa pouco explorada, pouco trabalhada durante o curso de medicina, e isso fica evidente nesse estudo, onde os alunos mostram uma dificuldade, um desconforto, um despreparo em lidar com a morte. Eu baseei essa apresentação principalmente na depressão e no suicídio, mas quero falar rapidamente aqui do abuso de álcool e de futuros alcoólatras que ocorre no curso de medicina. Esse breve cartoon aqui mostra exatamente o que todos nós já presenciamos durante o curso de medicina. O álcool certamente é a droga mais abusada na sociedade e o curso de medicina não é diferente. Existe até algo que nós sempre comentamos, que o aluno de medicina, quando não está estudando, está bebendo. Então, o álcool é um agravante em todos esses aspectos, da qualidade de vida, da depressão, do risco de suicídio. Eu não vou me estender em relação ao álcool, mas quero deixar essa observação que eu julgo importantíssima ao falar da saúde mental dos estudantes de medicina. Falar mais um pouco em relação ao suicídio. Esse surto de suicídio foi uma manchete porque ocorreram 4 suicídios em 3 meses na Universidade de São Paulo. E isso foi investigado e foi muito comentado e foi chamado de um surto de suicídio. Mas, na realidade, foi apenas uma triste coincidência e, hoje em dia, nós sabemos que a melhor maneira de prevenir o suicídio é falar sobre o suicídio. Existe o mês de setembro, que é chamado de Setembro Amarelo, onde isso é mais divulgado, mas nós temos que falar sempre em relação ao suicídio para diminuir esse preconceito e ajudar as pessoas que pensam em suicídio. Essa aí é uma capa do site da Associação dos Estudantes de Medicina Americana, mostrando essa preocupação deles, e eles referem aí que o suicídio é mais comum na escola de medicina do que em qualquer outra escola. E como também foi mencionado aqui anteriormente, os médicos se matam mais do que em outras profissões. Então, é algo importante que isso tenha um apelo e uma divulgação bastante forte. Esse é o cartaz da Associação dos Estudantes de Medicina dos Estados Unidos, e eles aqui mostram essa importância de se procurar uma ajuda psiquiátrica. Eles falam que 55% dos estudantes de medicina referem algum sintoma de doença mental durante o curso de medicina. 13% dos alunos acham que ter uma história de depressão ou de um transtorno de ansiedade vai fazer com que eles sejam médicos piores ou tenham a sua profissão comprometida. 53% não estão desejosos, que têm esses sintomas, não estão desejosos de procurar ajuda, achando que vão sofrer algum tipo de
perda de confidencialidade, de privacidade, que o caso deles vai ser divulgado e isso vai influenciar na carreira. Eles mostram que 1 em cada 5 estudantes de medicina no último mês pensou em suicídio. E eles falam ali naquele quadrado da direita, né, que a pessoa deve procurar ajuda médica, deve falar que ter depressão ou qualquer outro transtorno mental não vai comprometer o seu desempenho como médico. E eu posso afirmar que não vai, porque existem inúmeros médicos, né, como qualquer outra sociedade, que são médicos excelentes, de sucesso, e que têm depressão, transtorno de ansiedade ou outro transtorno, mas que podem ter ajuda para ter uma vida com uma qualidade melhor. Aqui eu fiz uma lista dos fatores de risco para suicídio em estudantes de medicina. É uma lista baseada nos artigos que eu li nessa apresentação. Então, primeiro, os alunos referem uma dificuldade de ter um acesso a serviço de psiquiatria. Na realidade, o aluno de medicina ele tem dificuldade de ter acesso a qualquer serviço, né, de saúde física ou de psiquiatria, porque os alunos acabam só estudando e, muitas vezes, dando plantões, virando à noite e tem pouco acesso a cuidar de si. Depois, a questão que não é só do aluno de medicina, mas há sempre uma dificuldade em procurar serviço de psiquiatria pela vergonha e o preconceito que isso envolve. A pessoa acha que, ao procurar um psiquiatra, ela está mostrando uma fraqueza de caráter, como se a doença mental fosse diferente de qualquer outra doença, uma doença do fígado, do rim, do pulmão, e isso faz com que ele ache que não será um bom médico. A questão do perfeccionismo, né? O médico ele trabalha para a saúde, então ele não pode adoecer, ele tem que ser perfeito, né? Um símbolo de felicidade, e claro que isso não é possível. A questão que eu mencionei anteriormente, que o curso de medicina leva o médico a ficar mais só para estudar, ao isolamento social, isso acaba aumentando o risco de depressão e, consequentemente, de suicídio. A competitividade, que é evidente, né, no curso de medicina, mais de 50% dos alunos da Faculdade de Medicina da UFRJ acham que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e querem tomar metilfenidato. Eu falo para eles que, se isso fosse verdade, ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade seria um fator prognóstico de estudar medicina, o que não condiz. Então, isso é simples competitividade. Todos os trabalhos com metilfenidato e realização de testes de atenção, memória, coordenação em pessoas que não têm transtorno de déficit de atenção, os resultados são idênticos a pessoas que tomam placebo. Não existe um remédio que pode deixar a pessoa melhor do que o normal, senão nós, psiquiatras, seríamos o primeiro a tomá-los. Então, é só competitividade. A exaustão e a privação do sono, como mencionei, em plantões, estudar para fazer provas, e os conflitos profissionais e éticos que eu também já mencionei anteriormente. Então, suicídio não é frescura, é uma coisa séria, as pessoas devem procurar ajuda médica. Hoje existe um número telefônico, 188, que funciona no Brasil inteiro e pode ajudar pessoas que estão pensando em se matar. Esse outro trabalho, publicado recentemente, avaliou alunos de 7 escolas de medicina dos Estados Unidos, em mais de 4.200 alunos. E burnout foi observado em praticamente 50% dos alunos, sendo que 11% também com ideias de suicídio, mostrando que isso é algo grave e ocorre em inúmeras faculdades de medicina. Nesse estudo, um subgrupo de alunos foi examinado e 25%, quer dizer, 1/4 dos alunos já tinham pensado em suicídio durante o curso médico. E
quase 46% apresentavam sintomas depressivos em algum momento do curso. E, mais uma vez, havia uma relação importante entre piora da qualidade de vida, burnout e sintomas depressivos com ideação suicida em todos os itens avaliados, mostrando que essa separação entre burnout e depressão é uma coisa muito teórica. Na prática, os sintomas se misturam e a qualidade de vida e o risco de suicídio acabam sendo problemas graves para os alunos. Não sei se vocês sabem, mas existe um projeto de lei de 2017 que prevê que os alunos de curso superior tenham atendimento psicológico e psiquiátrico. Esse projeto de lei está no Senado, creio que em breve deverá ser aprovado, mas várias universidades já têm atendimento médico, psicológico e outros para os alunos da universidade. Como o professor Roires mencionou aqui, o professor Roires liderou isso na UFRJ, o atendimento de psiquiatria para alunos da UFRJ, e, infelizmente, uma tradição no Brasil, volta e meia, muda-se a sigla, muda-se o tipo de assistência. Hoje em dia chama-se de SAI na UFRJ, e tem assistência à saúde do homem, fisioterapia, testagem de doenças sexualmente transmissíveis, clínica médica, pré-natal e atendimento psicológico e psiquiátrico. Isso aqui é do site da Divisão de Saúde do Estudante, e no site fala que tem uma enfermeira, assistente social, 2 psicólogas e um assistente de administração. Mas o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, o IPUB, tem um serviço específico para atendimento de alunos da UFRJ e funcionários, e com psicólogos, psiquiatras, e o serviço funciona diariamente. Pesquisando também, fui surpreendido que nós estamos às vésperas da Semana de Saúde do Estudante da UFRJ. O evento vai ocorrer de 7 a 9 de maio, e isso vem sendo propagado pela Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, mostrando esse exemplo da UFRJ, mas certamente outras universidades também, a preocupação com a saúde do estudante, aqui não apenas de medicina, né, o estudante de todas as faculdades da UFRJ, mas mostrando como isso é importante. Esse é o site do King's College de London, mas que outras universidades internacionais têm. Aqui nessa parte do site é apenas para a saúde mental, apoio à saúde mental. E todo aluno, mesmo aqueles alunos que a gente manda para o King's College para ficar apenas um mês lá, eles recebem um aviso que esse site existe, ali está marcado de vermelho embaixo do slide, que existe um suporte 24 horas por dia. Eu passei rapidamente o slide da UFRJ, mas só funciona de segunda a sexta, num horário pequeno. Esse site são 24 horas, você pode ter acesso via internet, por telefone ou pessoalmente, e tem vários tipos de suporte, né? Você pode marcar uma entrevista com um psicólogo ou com um psiquiatra, você pode falar pela internet, você pode, enfim, entrar em diferentes tipos de suporte. E isso é muito importante, várias universidades já têm isso 24 horas por dia, e o aluno se sente um pouco mais apoiado para procurar ajuda. Para encerrar, eu quero mais uma vez enfatizar a importância de se falar sobre suicídio com jovens, adultos jovens. É a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Qualquer sinal, qualquer tentativa de suicídio, por mais primária, infantil, manipuladora, teatral, ela é um pedido de ajuda. Em geral, quem tenta suicídio de uma maneira infantil ou manipuladora vai tentar de uma maneira séria também, poderá ter grande chance de se matar.
E o estudante de medicina, o médico jovem, ele, por ter um acesso a métodos letais mais facilmente, ele tem um risco elevado de ter sucesso no suicídio. Então, nós devemos divulgar que isso faz parte de um transtorno mental, principalmente depressão, mas alcoolismo também, o risco de suicídio é muito elevado, e nós temos que franquear a assistência ao estudante de medicina. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, professor Nardi. Realmente uns dados impressionantes, muito impactantes, e que serão também matéria de discussão no final do simpósio. E continuando, mas antes de continuarmos, eu gostaria de reiterar um aviso, ou uma informação, que é a seguinte: aqui eu consto como organizador desse simpósio, junto com o programa Jovens Lideranças Médicas, mas, para fazer justiça, o trabalho todo foi feito pelo programa Jovens Lideranças Médicas, inclusive a escolha do assunto, né, que se mostrou absolutamente atual e pertinente, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso. Foi um prazer ter trabalhado com o programa, os membros do programa, a diretoria científica do programa, na elaboração desse simpósio. E eu chamo, então, o próximo palestrante, que é justamente um membro do programa Jovens Lideranças Médicas e que teve um papel muito importante na formulação desse simpósio, que é o Dr. Ari Gadelha, professor da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. O Ari Gadelha vai nos falar sobre os desafios para o médico no século XXI. Por favor, Ari. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao excelentíssimo presidente em exercício, o professor Antônio Gisnardi, aos integrantes da mesa, ao professor Marcelo Barcinski. Na verdade, nós somos provocados por eles, por esse tema, e eu acho que é um tema, pela presença do público e pelo interesse despertado, que claramente capta uma necessidade do nosso momento, da nossa situação atual na formação dos médicos e na saúde mental dos médicos como um todo. Gostaria de agradecer a presença dos senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, senhores convidados, senhores e senhoras. Esse tema é bastante amplo. Eu fiz uma escolha de trazer um recorte, tendo como objetivo estimular a discussão dessa plateia e das pessoas envolvidas. Bom, para fazer esse recorte sobre questões da contemporaneidade, eu trouxe inicialmente essa história da evolução do telefone, né? Esse é um equipamento que foi desenvolvido no final do século XIX. Ele sofre algumas mudanças, modificações ao longo do século XX, mas nos últimos 30 anos a gente assiste uma revolução, não só na tecnologia do telefone, mas no modo como ele modifica a relação de comunicação entre as pessoas. A gente destaca, então, em 1990, o acesso mais fácil aos celulares e de forma mais dramática, eu diria, a partir de 2011, a ideia dos smartphones. Um dos conceitos que a gente está explorando aqui nessa apresentação é a ideia de hiperconectividade. O que é hiperconectividade? É um termo que foi cunhado nos anos 2000, tá? Que se refere ao uso de múltiplos meios de comunicação, como e-mail, SMS, contato face a face, serviços de informação via web. Ou seja, se a gente for parar para pensar na definição do que é esse termo hiperconectividade, o smartphone tem um impacto muito grande, porque ele reúne praticamente todos esses meios num único aparelho, e um aparelho individualizado. Cada um tem o seu e cada um tem acesso, então, a uma rede de comunicação cada vez mais ampla e mais intensa. Em termos de números, eles são assustadores, né? Hoje a gente fala das pessoas no mundo, mais de 4 bilhões têm acesso à internet, mais de 5 bilhões têm o seu aparelho celular.
nós temos 3,2 bilhões de pessoas com redes sociais ativas. Tá? Aqui no Brasil o cenário não é diferente, a gente tem 60% da população já participando de redes sociais e hoje a maior parte das pessoas acessam essas redes através do celular, através de seus smartphones. Então a gente vive nós estamos no meio de uma revolução cultural, de uma revolução das relações essa hiperconectividade, ela traduz um dos aspectos disso. Sair um pouco da frieza dos números e entrar em questões mais humanas, de como isso afeta, eu trouxe aqui um exemplo. Tá? Essa senhora é minha tia-avó, o nome dela é Maria Augusta, ela tem 95 anos, e essa foto é a foto do grupo de WhatsApp dela. Tá? E não só ela tem um grupo de WhatsApp, mas ela participa ativamente desse grupo. Tá? Acho que vocês também têm suas tias, suas avós participando dos grupos, recebendo suas mensagens. Participam pessoas do Brasil inteiro e fora do Brasil, e através disso você tem uma comunicação quase instantânea. E aqui eu acho que isso reflete alguns dos recortes que eu vou fazer nessa aula. Quais são? Primeiro, a hiperconectividade, como eu apresentei para vocês. Nunca foi tão fácil se comunicar com as pessoas e nunca nós estivemos conectados com tantas pessoas ao mesmo tempo, seja através de celular, internet, mídias sociais. Por outro lado, essa hiperconectividade traz um outro aspecto, que é um mundo cada vez mais acelerado. Antigamente, aquilo que nós discutíamos em meses, na escala de meses, anos ou dias, né, hoje se discute em horas, minutos e segundos. As pessoas são cada vez menos tolerantes à espera. Cada um quer uma resposta imediata. Eu estava brincando aqui no almoço do grupo que se você fica 12 horas sem responder o seu WhatsApp, já ficam preocupados se você está vivo, o que aconteceu. Né? Porque esse mundo está cada vez mais acelerado, seja nos meios de produção, seja nas conexões, nas respostas que se esperam das pessoas. E, por fim, a gente tem a revolução das mídias sociais. Tá? O que inicialmente começou como um reflexo, uma cópia do que eram as relações entre as pessoas, ela passa, nos últimos anos, a ditar novas formas de se relacionar. Há 2 décadas, a gente talvez fosse discutir que as grandes discussões da modernidade eram entre ter e ser. Agora, com mídia social, a gente discute ter, ser e ser visto. Né? Então, cada vez mais a questão do ser visto, do impacto que isso tem nas expectativas da gente, nas expectativas profissionais, inclusive nos meios de produção e divulgação do conhecimento são cada vez mais intensos. Esse é o recorte que eu vou dar do ponto de vista de revolução na sociedade. Como é que a gente pode se apropriar isso em termos do impacto na saúde do médico? Para isso eu vou usar um modelo, o professor Nardi citou esse modelo várias vezes, é um termo cada vez mais em voga, em moda, talvez, e controverso também na sua definição, que é a ideia de burnout. Tá? O que é que vem a ser esse burnout? Ele é uma síndrome, ele é descrito inicialmente na saúde ocupacional, tá? Na década de 70, para descrever reações emocionais que surgem a partir do indivíduo na sua relação com o trabalho. A definição básica de burnout, ela contempla 3 dimensões. A primeira, e a que é mais intuitiva, é a ideia de exaustão emocional. Então, você tem a sensação de que não está dando conta das demandas, você sente que atingiu o seu limite. E essa é uma dimensão individual. Boa parte das pessoas, quando busca ajuda, ela busca porque tem essa sensação de que realmente atingiu o limite e que não consegue mais dar conta. Uma outra dimensão é a da despersonalização, o cinismo, né? Isso aqui diz respeito ao esvaziamento de emoção. A gente se torna autômatos, né? Cada dia, depois do outro, a gente fica esvaziado de sentido, fica esvaziado nossa rotina fica realmente automatizada. E isso traduz uma ideia de uma relação interpessoal, ou seja, o burnout não só afeta o indivíduo, mas afeta o indivíduo nas suas relações, e isso afeta as relações que estabelecem nos indivíduos quando você tem várias pessoas afetadas. Uma outra dimensão é a ideia de você ter baixa realização, você ter a impressão de que não é bom o suficiente, de você sentir que não, por mais que você se esforce, por mais que você estude ou se dedique, o que você faz realmente não é bom o suficiente. E isso diz respeito a uma autoavaliação negativa, e essa dimensão tem muita associação com a propensão para desenvolver depressão e ideação suicida. Bom,
Mas, poxa, por que essa definição e por que o burnout tem despertado tanta atenção das pessoas? Por que, por exemplo, suicídio a gente tem que reforçar e reforçar e reforçar a discussão do tema, e burnout hoje está na boca das pessoas e elas discutem, elas se envolvem com o tema? Aqui são 3 perguntas que traduzem as dimensões do burnout. Você se sente exausto e sem energia? Você sente que sua vida está sem sentido, que as coisas estão automáticas, que você está distante emocionalmente de tudo? Você tem a impressão de que não faz nada bem o suficiente? Eu tenho a impressão que se a gente fosse perguntar para cada um aqui, possivelmente cada um já teria endossado um desses itens, ou talvez todos esses itens, em algum momento. E isso é muito facilmente aprendido e intuído pelas pessoas e dá um sentido de necessidade e urgência para a discussão dessas questões. Bom, só um pequeno parênteses, eu falei que existe uma polêmica acerca do burnout. Qual que é a polêmica? A grande polêmica é se ele é um diagnóstico e o que é que significa exatamente essa questão do burnout. Do ponto de vista de diagnóstico, se a gente entende que o burnout é um diagnóstico, ele é muito frágil. Quase todos os indivíduos que endossam os itens de burnout, psiquiatricamente, eles têm um diagnóstico de depressão e ansiedade. Então, existe uma visão muito forte, acadêmica, embasada em dados, de que não seria um novo diagnóstico. Tá? Essa é uma fragilidade do conceito. Por outro lado, acho que tem um outro aspecto do burnout que é muito interessante, não tanto quanto o diagnóstico, mas como um modelo que permite visualizar uma relação altamente complexa, de uma maneira que você consegue traduzir isso de forma que pode ser aprendida em termos de possíveis causas e intervenções. Então, enquanto um modelo que dá conta de explicar essas relações, ele me parece bastante útil e com uma importante validade clínica. Dentro do próprio conceito de burnout, existem alguns modelos de o que é que o burnout se estabeleceria. Um deles é esse modelo de demanda e recursos. Tá? E esse aqui é particularmente o que me faz mais sentido no dia a dia, quando eu vejo os pacientes, quando eu converso com os alunos, no sentido de pensar tanto na causa, no que leva os indivíduos a se sentirem burnout, como também pensar em possíveis intervenções. A definição dessa questão de demanda e recursos é a seguinte: se eu tenho uma alta demanda e tenho pouca capacidade de dar conta, ou poucos recursos disponíveis para dar conta dessa demanda, mais facilmente eu vou entrar numa situação de exaustão. Isso é absolutamente individual, ligado ao contexto profissional, tá? E deve ser entendido dentro dessa perspectiva. Então, não dá para fazer modelos muito generalizáveis, a gente vai mostrar depois para vocês porque temos que tomar um cuidado de não querer colocar todas as situações numa mesma métrica. Bom, ainda dentro desses modelos, e como esses modelos podem ajudar no dia a dia, esse é um modelo, uma curva de desempenho e estresse, e traduz essa ideia da demanda e da capacidade. Um pouco de estresse, possivelmente é até útil para você produzir. Tá? Todo mundo sabe que, em média, pessoas ansiosas têm um melhor desempenho, seja em estudos, seja no trabalho. O problema é que, à medida que você aumenta esse estresse, e à medida que você tenta aumentar o teu desempenho, dentro de uma ansiedade de performance, que é uma das questões da modernidade, muitas vezes esse indivíduo passa a dormir menos, passa a ter menos horas de lazer, corta vínculos sociais, ou seja, corta tudo aquilo que dá sentido, brilho à vida e que permite tornar suportável, digamos assim, as relações do dia a dia. Tá? Então, a partir de um determinado momento, esse aumento do estresse leva a uma queda do desempenho. E muitas vezes a reação inicial dos indivíduos, né, inclusive dos nossos alunos de medicina, é o quê? Então, eu vou dormir cada vez menos, vou tentar estudar à noite, estudar em outros horários, para dar conta. Só que, inicialmente, isso pode ter resultado, mas a médio e longo prazo, cai a performance, você aumenta mais as horas de trabalho, e aí você chega no modelo em que, da exaustão, você chega possivelmente a doenças psiquiátricas, ideação suicida, transtornos ansiosos ou depressivos. Ainda sobre a polêmica sobre burnout, acho que uma das questões do modelo é que, até por ele vir da saúde ocupacional, uma das visões é uma visão do ser humano enquanto uma pessoa que produz, ou seja, um indivíduo dentro de uma máquina voltado para a produção. Essa visão, ela existe, ela é prática, mas ela acho que não traduz o real potencial do modelo. Me parece que você
expande a ideia de burnout e a utilidade clínica quando você sai simplesmente da questão da produção, ou seja, do indivíduo em relação àquilo que ele produz, e você entende o indivíduo nas suas relações de trabalho e as reações emocionais causadas por ele. Bom, aqui é um esquema disso. Você tem, então, é uma relação complexa em que cada um desses fatores influencia o outro. Não dá para pensar no modelo linear, tá? A minha questão individual, as minhas características individuais, aquilo que faz sentido para a minha vida, as minhas relações familiares, são minhas, né? São do ponto de vista individual. Isso influencia nas minhas escolhas de trabalho. Por outro lado, o ambiente de trabalho também influencia nessas situações. E a minha saúde mental modula tudo isso, né? Então, por exemplo, saúde mental e física, se eu tiver um problema de saúde físico, pode ser que numa situação que antes estava bem equilibrada, funcionava bem, eu comece a ter dificuldades de equilibrar, porque a minha capacidade física impacta nas questões individuais no ambiente de trabalho. Se há uma mudança na perspectiva de trabalho, talvez aquela situação de equilíbrio anterior também se modifique. E aí tem questões absolutamente práticas, né? Qual o retorno financeiro, por exemplo, que eu tenho no meu trabalho? Qual o reconhecimento que eu tenho perante o trabalho que está sendo realizado? Quais são os recursos que tem? E aqui a medicina ela é especialmente sensível a isso. Como é que se pratica uma boa medicina diante de escassez de recursos, uma boa medicina, uma medicina resolutiva, se você não tem à disposição exames, meios adequados para isso e uma grande demanda da população por resolutividade. No final, o médico e o paciente se propõem a resolver uma situação, mas muitas vezes o médico não vai ter recursos para poder dar conta daquela demanda. Isso é o modelo de aumento de demanda e a baixa resolutividade, é um modelo que claramente vai causar um aumento da tensão, e esse aumento da tensão pode repercutir em termos de piora da vida emocional, da saúde emocional daquele indivíduo. Bom, o quanto que o burnout ele é prevalente na profissão médica? Tá? É muito prevalente, é muito comum. Tá? Aqui é uma revisão sistemática do JAMA, né, publicada recentemente. Ele mostra dois dados principais. O primeiro é que é uma taxa de prevalência alta, tem estudos com até 80% de pessoas endossando itens de burnout significativamente. Também mostra uma fragilidade do conceito, a grande variação, né, nas prevalências de burnout. Essa variação pode ser por conta da fragilidade do conceito, mas pode ser também pela dificuldade de você estabelecer um modelo único para o burnout. Nesse segundo artigo, que é um artigo nacional, ele mostra que entre oncologistas a taxa de burnout é muito alta, e faz muito sentido. Você tem uma doença altamente grave e complexa, em que as pessoas estão lidando com viver ou morrer, em que existe uma alta expectativa daquele indivíduo e, muitas vezes, com o melhor do conhecimento disponível, o médico não será capaz de dar o desfecho esperado. Então, você, de novo, tem uma alta demanda e uma baixa capacidade de resolutividade. E aqui entra a ideia de que esse modelo ele tem que ser individualizado. Ele varia de acordo com a especialidade, ele varia de acordo com o equipamento de saúde que está sendo considerado. Por fim, é um estudo também brasileiro sobre burnout na escola médica, e aqui, em especial, é o burnout no primeiro ano de faculdade, né? Nesse estudo, o índice de burnout chegou a quase 50% dos alunos. Na verdade, se você for olhar as dimensões isoladas, a dimensão de exaustão emocional ela chega até 80%. Tá? Acho que cabe uma série de discussões sobre a validade do modelo, o quanto que isso é uma questão do tempo, mas eu acho que é exatamente isso que tem que ser discutido, né? Se for uma questão do tempo, não adianta só lutar contra. A gente tem que entender como é que esse tempo atual, como é que a formação dos jovens atuais, como é que a formação de personalidade tem mudado a capacidade das pessoas lidarem com o estresse e como as demandas geradas pelas mídias sociais, pela hiperconectividade, pela aceleração dos processos, têm aumentado cada vez mais a demanda e as expectativas sobre os médicos e os estudantes, e o quanto isso tende a causar cada vez mais aumento de ansiedade, tristeza e dificuldade de lidar com essa expectativa cada vez mais alta. O burnout não é só uma síndrome, então você podia falar, olha, mas são sintomas, são expressões das emoções, qual que é a repercussão disso? Você tem repercussões muito claras e muito práticas. Quanto mais, o professor Nardi mostrou, quanto mais burnout, maior ideação suicida. Quanto mais burnout, mais pensamento sobre largar a faculdade, né? Quem aqui já não viu pessoas altamente vocacionadas, que realmente têm brilho pela medicina, mas que, por não conseguir lidar com as pressões e exigências, pensam em largar?
pensa em largar tudo e fazer uma coisa que simplesmente não faz sentido nenhum dentro da trajetória de vida dela. Isso não é exclusivo para a medicina, a gente vê isso cada vez mais no mundo corporativo e em outras situações, e eu acho que esse é um pouco das consequências do burnout. E a baixa empatia, que é o elemento básico de comunicação do médico e do paciente. Então, você tem várias consequências disso para a relação do médico com o paciente. Bom, uma outra consequência do burnout, esse que é um estudo do JAMA, né, com mais de 2.600 estudantes de medicina, e pessoas que tinham maiores níveis de burnout tiveram maior risco de fazer ou se envolver em comportamentos considerados antiéticos. Né? Menor cuidado com o paciente, maior tendência a se livrar das situações, a tomar decisões menos cuidadosas nas suas relações com o paciente. Então, isso mostra a importância da gente se apropriar disso de forma muito clara para a prática. E se esse estudante vivencia essa experiência na sua formação, possivelmente ele tenderá a repetir isso como modelo depois da sua formação. Bom, eu tentei revisar alguns aspectos de como que essas questões, elas mudaram as expectativas dos médicos em relação aos pacientes. E a verdade é que assim, eu não encontrei nada muito claro que falasse, olha, o que os pacientes esperavam há 20 ou 30 anos atrás, em termos dos pedidos manifestos, seja diferente do atual. Tá? Isso aqui é um artigo do BMJ, 2003. Aqui você tem, eu ressaltei essa questão das consultas, o que eles esperam das consultas, porque aqui eu acho que fica um pouco mais claro o que, é que me parece que de fato mudou. Né? Então, os pacientes querem ver o seu médico, né, com em um tempo razoável, não de semanas, mas possivelmente de dias, e no caso de uma pessoa que não está bem, de horas. Tudo bem, isso aqui sempre aconteceu e atendimento de urgência existe. Mas, quando a gente fala de hiperconectividade, de um mundo acelerado, o que acontece é que essa demanda ela aumentou exponencialmente. Né? Acho que a gente podia ver aqui quantas mensagens cada um já recebeu de WhatsApp, né? Seja estudante de medicina, seja médico, com demandas, e muitas vezes demandas que as pessoas esperam. Né? A gente sabe quantas pessoas a gente tem que atender, mas cada pessoa é única e espera uma resposta rápida. Então, de novo, o modelo de alta demanda e baixa resolutividade, o que a gente assistiu não foi uma mudança, talvez, na expectativa que o paciente tenha de ser atendido rápido, mas houve um grande aumento do número dessa demanda e uma redução do espaço de tempo. Isso, evidentemente, será impossível dar conta, e se nós não aprendermos e desenvolvermos maneiras de lidar com essa expectativa, possivelmente isso vai resultar numa maior fragilidade emocional. Eu trouxe aqui alguns outros riscos da hiperconectividade. Então, por exemplo, essa questão da interrupção, né? Esses gadgets novos, né? O celular vibra, toca, é barulho, né? E você vai lá e está fazendo alguma coisa e de repente é interrompido. Esse aqui é um estudo até anterior, estudo experimental, que tentou investigar o quanto que a interrupção causava de impacto na performance de tarefas complexas. Né? E basicamente, é óbvio, né? É bem intuitivo isso, quanto maior o número de interrupções, pior o rendimento em tarefa complexa. Isso não é tão claro para tarefas simples. Tá? E aí eu acho que a gente volta de novo para a medicina. A medicina é uma tarefa essencialmente bastante complexa, que exige uma alta capacidade de abstração e de resolução de problemas, e quanto mais interrompidos nós somos, possivelmente pior a performance nessas tarefas. Se é pior a minha performance, menos eu dou conta, mais aumenta a capacidade, mais aumenta o meu estresse. Sono, o professor Nardi falou da questão do sono. Né? Nós vivemos uma sociedade que é privada de sono, cada vez se dorme menos e dorme pior. A luz celular e tudo impede que a gente durma de forma adequada, que os nossos ciclos de sono sejam satisfatórios. Em especial, os médicos são mais privados de sono que a média, e privação de sono, experimentalmente, claramente piora a performance cognitiva e a tomada de decisão. Ora, se eu, de novo, tenho que tomar grandes decisões de forma rápida e acurada, e eu tenho pouca margem para erro, privação de sono vai aumentar a minha demanda, vai aumentar o meu estresse. E outra coisa é a questão da multitarefa. Né? Às vezes a gente bate no peito, fala, eu escuto música, leio um artigo, assisto televisão ao mesmo tempo, sei lá, cada um tem a sua maneira de falar isso. Né? Mas aí quando você vai experimentalmente para ver essa questão, também fica muito claro, quanto mais em multitarefa o indivíduo, pior a performance, e de novo, dentro do modelo de demanda e resolutividade, você piora a sua resolutividade, você cria mais tensão na relação profissional com esse modelo. Eu queria trazer um outro aspecto que eu acho bem relevante, é um conceito um pouco mais recente, que é a ideia de fadiga de decisão. O que é fadiga de decisão?
Quanto mais decisões eu tenho que tomar, pior digamos, a qualidade da minha decisão. Já tem estudo experimental com isso também, em advogados, né? Mostra que, por exemplo, juízes, ao longo do dia, você consegue mapear a chance dele dar um parecer favorável ou negativo. Tá? Inclusive, de acordo com a distância da hora do almoço, das refeições, tudo isso modula a capacidade de decisão. Agora, se a gente é bombardeado com inúmeros pedidos o tempo inteiro, de diversas pessoas, locais distintos do mundo, possivelmente, né, o médico está numa situação muito delicada em termos de fadiga de decisão. Inclusive, recentemente saiu um comentário no New England falando dessa questão da fadiga de decisão. Eu acho que um cuidado que eu tenho é que não adianta querer entrar numa discussão de que, olha, é pior do que era antes. Mudou, a situação mudou e não vai voltar atrás, né? Essa aceleração, esses recursos disponíveis, pelo contrário, eles tendem cada vez a se acelerar, a se acentuar. Nessa revisão sistemática, os autores compilaram os dados experimentais, né, para ver se o aspecto é positivo ou negativo. E eles chegam a um resultado final que, na verdade, você tem resultados positivos e negativos, depende do contexto. E é o que faz mais sentido para mim. Se fosse tão ruim assim, ninguém usava. Né? Se continua e persiste, é porque tem alguns benefícios e a gente tem que aprender a lidar com essa realidade nova. E eu acho que o questionamento que se faz e o desafio que se coloca para a prática profissional é que nós não fomos treinados, porque isso é uma coisa relativamente recente, a lidar com isso. Isso é discutido entre os colegas, a gente sente essa necessidade, mas quantas vezes realmente a gente ouve a possibilidade de discutir abertamente sobre isso e refletir sobre esse tema. Bom, o que fazer? Vou tentar ser sucinto, né, por conta do tempo. Dentro do modelo de burnout, você tem a demanda, você tem a capacidade de resolutividade e você tem algo que seria elementos que te tiram da situação de estresse ou a situação de tensão. Então, por exemplo, o sono é fundamental, tem um rigor maior com horas de sono, a gente tem que exigir, a gente tem que tomar um cuidado, né? A gente fala assim, olha, tem que dormir, só que eu peço para o aluno fazer 4, 5 trabalhos na mesma semana e não dou os meios para ele fazer os trabalhos. Né? A gente fala que o médico tem que dormir, aí faz 36 horas de plantão, e por aí vai, né? A gente sabe, cada um sabe onde é que aperta o sapato. Mas existe uma necessidade de alinhar o discurso com a prática e com a capacidade do indivíduo de compreender isso de uma forma diferente. Eu vi várias vezes, e talvez tenha feito isso também durante a minha residência, falar, olha, estou há um dia inteiro sem dormir. Isso não pode ser alvo de orgulho, isso tem que ser alvo de reflexão sobre a prática. Tá? A atividade física tem que ser incentivada, tem vários benefícios, cognição, ansiedade, sono, pausas durante o dia. Então, por exemplo, para lidar com a fadiga de decisão, você tem momentos de pausa, momentos que você para, em que você se desliga dos aparelhos, em que você se desliga das tomadas de decisão, é importante para poder relaxar. Alimentação saudável, horários para família e amigos. Né? A gente não pode desconsiderar a importância que isso tem no longo prazo, na vida pessoal e profissional. Se isso desmorona, rapidamente a minha vida profissional, em algum momento, vai ficar esvaziada também. Acho que uma das questões do burnout, do modelo, do aspecto individual dele, é que existe uma situação que é a seguinte, né? Não dá para dizer que o burnout é simplesmente horas de trabalho, né? A gente sabe pessoas, e a gente já viveu momentos em que, por mais que a gente trabalhasse, aquilo fazia um sentido para aquilo que eu acredito, e por conta disso eu consigo dar conta da demanda. Então existe um aspecto individual. Quanto mais alinhado eu tiver a minha expectativa de vida, as minhas pretensões pessoais, né, a essência daquilo que eu acredito com o lado profissional, mais eu consigo lidar com as demandas profissionais. A gente tem que evitar sobrecarga de informação, né, não tem jeito, se a gente fica o tempo todo conectado, esse mundo de informações vai ocupando a nossa mente e vai tornando mais difíceis as decisões. E para evitar a fadiga de tomar decisão, acho que tem alguns elementos, esse aqui está no comentário lá do New England, delegar, compartilhar as decisões. A gente não é obrigado a tomar todas as decisões sozinhos, você poder discutir quando possível com colegas, dividir a tomada de decisão, isso é importante. 5? Então está tranquilo. Ainda sobre planejamento de tempo e a necessidade de pausas, eu já comentei com vocês. Bom, o que fazer?
eu agora faço um contraponto, né? De um lado a gente está discutindo a questão da modernidade, da contemporaneidade, mas o que é realmente novo nessa situação? Aqui é o mito do Quiron, né? Quem conhece, é um centauro que ele tem um vasto conhecimento, a capacidade de curar praticamente todos, mas ele tem uma ferida que ele mesmo não pode curar. Esse mito do curador ferido ele é usado de diferentes formas, tá? Por diferentes autores, mas eu acho que ele reflete uma das grandes dificuldades dos paradigmas do médico, né? Todo mundo aqui já conhece a nossa tradição de sermos muito bons no nosso sacerdócio para os outros e muito pouco generosos conosco, né? O médico pode cuidar de todos, pode ter horas de trabalho, mas se ele admitir que ele está doente, e sobretudo se ele admitir que tem um problema de saúde mental ou que ele não dá conta, isso, digamos assim, pega mal, isso não é aberto, isso não é discutido. Então, não é moderno a necessidade do médico se cuidar e a dificuldade que nós temos de pedir ajuda para aquilo que nós não damos conta. A imposição da situação atual me parece muito mais da intensidade com que essa necessidade de rediscutir a cultura vem acontecendo. E, por fim, né, tem a questão do tempo, também não é moderno ou atual, ou somente atual, a discussão da medicina, do tempo e das questões individuais. Eu trouxe aqui o famoso aforisma do Hipócrates, né, em que ele já trazia, de alguma forma, eu acho, essa ideia da necessidade de se apropriar do próprio tempo, do tempo presente, que é a única coisa que a gente realmente pode fazer para modificar esse cenário. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Gadelha. Certamente voltaremos a vários dos tópicos que você tocou aqui durante a discussão. E chamo, então, o último conferencista dessa parte pré-chá acadêmico, que é o acadêmico Daniel Tabaque, membro dessa casa, oncologista, e que vai nos falar, que também é um desafio para o médico do século XXI, como lidar com as emoções diante de pacientes graves, um relato pessoal. Por favor, Tabaque. Senhor presidente, acadêmico Marcelo Bacinski e organizador desse simpósio, senhores acadêmicos, senhora acadêmica, convidados, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao acadêmico Bacinski por essa oportunidade. Esse é um tema extremamente atual e, de fato, extremamente presente, como nós vimos, e a tarefa que me cabe, na verdade, é discutir o nosso posicionamento como médicos diante dessa questão. E o primeiro reparo que eu queria fazer, esse é o título da palestra, como ela me foi apresentada, como lidar com as emoções diante de pacientes graves, um relato pessoal, mas, de fato, o que eu gostaria de mencionar é que eu gostaria de fazer um reparo no título, dizendo que talvez um título mais apropriado seja como lidar com as emoções diante de situações difíceis. Porque no momento em que nós falamos em situações graves, nós imediatamente transferimos a responsabilidade por esse problema para o paciente, para o outro, né? E, na verdade, esse é um binômio, essa é uma relação que se estabelece, e, como nós veremos, esse é um processo que precisa ser reconhecido, já que esse é um problema com o qual nós vamos lidar. E, de fato, a pergunta é como que nós podemos lidar com a turbulência. E se nós fizéssemos essa pergunta aqui, ao entrar na faculdade, qual o tipo de médico que nós nos imaginaríamos ao término do curso, se nós pudéssemos fazer uma enquete, seria muito interessante. A resposta seria, se é esse o tipo de médico como você se imagina, ou seria esse tipo de médico com que você se imagina? Na verdade, a visão entre o médico superpoderoso ou o médico empático que se relaciona e se imagina de qualquer forma com o paciente. E, obviamente, essa é uma situação que nós temos dificuldade de lidar, e, de fato, essa palestra e essa discussão não poderia se iniciar talvez com essa imagem, que talvez seja a imagem mais frequente que foi demonstrada nessa casa,
representação do médico por Sir Luke Fields, em 1891, a visão do médico e a visão da ligação direta com aquele paciente que sofre, perplexo, em observação sobre o olhar atento do pai. E a gente vê a identificação clara com esse que certamente é o modelo de muitos de nós. Sir William Osler foi um dos maiores profissionais dessa área, maiores médicos. É difícil imaginar a grandeza que circula em todo o seu nome, e que ele mencionava que o bom médico, good physician, treats the disease, e o grande médico trata o paciente que tem a doença. Mas se nós olharmos especificamente de onde saiu essa questão, esse é um dos textos mais mencionados de Osler. Ele utilizou na abertura de diversas apresentações para estudantes de medicina, recebe o nome equanimitas, e que, na verdade, quer dizer equanimidade. E, na verdade, o que ele estabelece como questão principal é o papel que me demonstrado que o aspecto essencial do médico é que ele deve ter os seus nervos à mão. Osler foi muito criticado em relação a isso, porque ele foi interpretado como se, de alguma maneira, se exigisse do médico a sua frieza, a sua capacidade de se permanecer à parte das questões do próprio paciente. E isso resultou várias análises recentes disso trazem essa questão, quando, na verdade, ele menciona alguns aspectos que eu vou mencionar a posteriori, a necessidade dele manter o equilíbrio dos seus centros medulares. A gente sabe que Osler foi um exímio anatomista, ele se interessou exatamente pela anatomia cerebral. Alguns anos depois, Osler nos surpreende com essa questão e mostra claramente que a questão, muito mais da medicina, é que ela é uma arte, não é um negócio, uma atividade que precisa ser exercida tanto com o seu coração quanto o seu cérebro. Mas isso são todas as visões do médico. E eu queria trazer agora a visão de um paciente. Para aqueles que não conhecem, Anatoly Broyar foi editor, crítico literário do New York Times durante muitos anos. Ele teve um câncer de próstata e ele escreveu esse livro, absolutamente essencial para todos os estudantes e para todos nós envolvidos no cuidado do paciente, chamado Intoxicated by My Illness. E só esse texto é muito importante porque ele menciona o seguinte: eu não vejo nenhuma razão para o meu médico me amar, nem eu espero que ele sofra comigo. Eu não gostaria de demandar muito do tempo do meu médico. Eu só gostaria que ele se alinhasse comigo, talvez por 5 minutos, que ele me desse um pouco da sua mente, fosse ligado a mim num espaço, imaginasse a minha alma da mesma maneira como a minha carne, e olhar para a minha doença, porque cada homem tem a sua própria doença. E ele não vê, isso é importante, eu não vejo nenhuma razão pela qual ele precisa deixar de ser médico e se tornar um ser humano amador. E esse é o grande equilíbrio que nós precisamos manter, o equilíbrio entre ser médico e ser humano, bem expresso nessas palavras de Aristóteles, em que ele diz que a virtude é a regra de ouro entre 2 vícios, um do excesso e outro da deficiência. E como somos todos médicos, e na verdade essa foi a solicitação que me fizesse um relato pessoal, eu queria apresentar um caso clínico. E o caso clínico é o seguinte: é de um indivíduo de 56 anos, masculino, oncologista, e que ele pratica corrida e natação regularmente desde a adolescência. Em abril de 2011, ele começou a se tornar mais sensível na discussão com pacientes sobre a terminalidade. Ele notou uma redução da eficiência na condução de consultas, desenvolveu um sentimento de culpa com a morte de seus pacientes, dificuldade de concentração, insônia e cansaço excessivo. Apresentou discussões frequentes com a esposa e família sobre a rotina de trabalho, cancelamento de compromissos assumidos, palestras, viagens. Em junho de 2011, ele, que vinha fazendo acompanhamento psiquiátrico ou psicoterápico, intensifica o acompanhamento, mas ele mantém a mesma carga de trabalho, inclusive nos finais de semana. Em agosto, ele começa a ter discussões frequentes com a sua esposa sobre a aposentadoria, e em setembro ele é internado devido a uma depressão grave. Bem, depois de todas essas apresentações, está claro que isso é aquilo que nós ouvimos, burnout.
Burnout, como foi descrito, e agora eu não preciso enfatizar todos esses domínios, mas foi mencionado, exaustão emocional, despersonalização e comprometimento da realização profissional são as 3 características básicas. Na verdade, nós assistimos uma apresentação brilhante do acadêmico Camargo, em que ele discute sobre os aspectos da felicidade, e a gente vê como que a exaustão profissional acaba resultando num dos aspectos que é exatamente da infelicidade. Bem, esse é um cartoon. Na verdade, a gente entende por que o médico, apesar de ser totalmente evidente que ele está sofrendo de burnout, com todos esses aspectos, seja da vida pessoal, seja da vida relacional dentro da instituição, seja dentro dos aspectos que ele tem que lidar pessoalmente com os diversos pacientes que ele cuida, na verdade, ele tem uma dificuldade enorme de reconhecer isso. E por que ele tem dificuldade de reconhecer isso? Ele tem exatamente por algumas dessas expressões. Ele tem receio de ser visto como um fraco, ele tem receio que a carreira dele ia ficar comprometida, os pacientes perderiam a confiança nele e os colegas perderiam também a confiança nele mesmo. Outro aspecto que torna isso muito difícil é o reconhecimento de que isso é inevitável na nossa carreira, que é melhor admitir, na verdade, que eu não estou afetado, no sentido de não comprometê-la. Na verdade, o reconhecimento de que simplesmente eu preciso me dedicar mais, como foi demonstrado, e outro aspecto muito comum é responsabilizar o sistema. Então, o aspecto mais importante que nós vemos é que, na relação médico-paciente, o que nós temos, de fato, é um conflito amigdaliano. Na verdade, o aspecto problemático, de fato, é o conflito das amígdalas, das emoções do paciente e do médico. E, de fato, quando isso está aflorado, é pouco provável que nós cheguemos a uma solução. Então, eu queria mostrar só um pequeno vídeo que vai demonstrar isso melhor do que qualquer palavra. Som. Som. Edward Squire, Eddie. He only answers to Eddie. Okay, I should, you know, let's find someone who can talk What? to... Why? Is he hurt? He, I'm really sorry, but I don't think I should be... Just tell me. He had a heart attack. Oh, well, is he all right? Can you take me to him? No, I can't. What do you mean you can't? And just tell me where he is. Your father's, he passed away. What? We think he lied about the medication he was What are you taking. talking about? He's dead? My father is Please dead. just come with me, and we can find someone who can... Don't you touch me! Sir, my father was dead, and he won't tell me where he is. Are you okay? Sorry. He said my dad was a liar. Sir, come sit down. I will tell you everything that happened, and I will take you to your dad, okay? Please. Get him a chair. Bring him some water. Right. Thank you. That was... What did you do? What did you say to him? Dr. Hunt, What the hell did you say? Essa certamente é uma experiência que muitos de nós ou tememos ou já ultrapassamos, e, de fato, a forma de compreender isso é porque muito do que nós vemos, tentando compreender essas divisões dos médicos, na verdade, não é aquilo que, de fato, está se passando dentro do médico. Então, aquilo que se vê, muitas vezes, não é exatamente aquilo que se passa dentro das suas emoções. Então, muitas vezes, essa demonstração de força ou onipotência é o reflexo exatamente desse medo do médico de errar, essa insegurança, muitos desses aspectos do problema da própria mortalidade, aspectos da arrogância, raiva, ansiedade, perfeccionismo, estoicismo, essa ofensividade que muitas vezes nós documentamos, muitas vezes refletem outros aspectos das emoções do médico que muitas vezes são difíceis de reconhecer. E um dos aspectos mais importantes disso, eu diria como sendo responsáveis, está no próximo slide, e que é isso aqui. Esse trabalho, essa publicação é de 1997, mas eu acho que muitos de nós podem dizer que ela é extremamente atual. Naquela ocasião, 41% dos estudantes de medicina nunca presenciaram um professor
conversando sobre as possibilidades de tratamento e perspectivas com um paciente diagnosticado com câncer avançado. Eu posso falar por mim, na verdade, definitivamente, em 1974 a 1979, eu nunca presenciei um diálogo como esse. E esse é um aspecto complicado para lidar com as emoções diante desses encontros difíceis. E a razão está aqui também. 1 em cada 6 consultas ambulatoriais, isso nessa publicação de 2009, é considerada difícil porque elas consomem muito tempo ou porque o resultado não é satisfatório. Seja porque pacientes têm mais de 5 queixas somáticas, são pacientes com distúrbios mentais ou de personalidade, ou pacientes ou famílias que têm expectativas muito realistas. E isso é enfatizado e dificultado ainda mais pela mídia de hoje. Então vamos ver esse próximo vídeo. Pode aumentar? Lynn Redgrave for Bristol Myers Squibb. I want to die from eating too much chocolate or from exhaustion dancing the tango. I want to die of laughter on my 87th birthday. But I refuse to die from breast cancer. I want to die from something else. Your will, our medicines. Together we can fight the serious diseases. Bristol Myers Squibb. Together we can prevail. Felizmente esse não é um anúncio da Bayer, mas de qualquer maneira, infelizmente essa é a questão fundamental. Lynn Redgrave faleceu aos 67 anos, poucos meses depois de ser diagnosticado com câncer de mama. E esse é um dos aspectos. Marcia Angel foi editora do New England, e ela mencionou isso numa das suas colocações. Ela foi editora em 99, e que a doença e a morte não são opcionais, e os pacientes devem ter o direito de determinar como eles vão abordá-la. E esse é um dos aspectos de maior angústia de lidar com o médico lidar com o fato de um paciente que vai falecer, como comunicar essas questões, como trazer isso, de fato, para aquele meio daquela relação. Isso é extremamente complicado e angustiante. E, muitas vezes, o fato é que, quando isso se torna muito difícil, a expressão é essa, quer dizer, o médico se sente dentro daquela situação que eu não tenho como lhe dizer este aspecto, então é melhor que eu encaminhe você para um outro profissional. E muitas vezes, infelizmente, o outro profissional é o Dr. House. E, enfim, para aqueles que acompanharam as séries, sabem que ele exatamente representa, muitas vezes, o oposto, ou, na verdade, muitas vezes, os aspectos de nós mesmos, diante das nossas emoções. House, e esses slides foram a cortesia do Dr. Ricardo Cruz, o acadêmico Ricardo Cruz, ele é representado como um gênio do diagnóstico, mas, além disso, ele é representado como um ser, nas várias séries, introspectivo, depressivo, traumatizado, rude, agressivo, sarcástico, irônico. Na verdade, uma visão que, para mim mesmo, representou uma forma de aversão a esse personagem, de forma como ele representa, contrariamente àquilo da minha visão da própria medicina. E era exatamente por isso, porque ele tem uma série de efeitos colaterais. Ele sempre se posiciona de uma forma muito cínica. Ele não gosta de ouvir o paciente porque ele diz habitualmente que o paciente mente, e ele é viciado em drogas, em codeína, exatamente por um aspecto do mito. Ele tinha uma lesão permanente na perna. Vamos ver como House aborda a questão de alguns dos aspectos que nós mencionamos. Wilson trabalha com House, e recentemente ele foi diagnosticado com um timoma. You don't want to die. Of course I don't want to die. Well, then fight. I did. I tried. One time. House, get out of my car. You don't have to just accept it. Yes, I do have to accept this. I have 5 months to live, and you're making me go through this alone? I'm pissed because I'm dying. It's not fair. And I need...
I need a friend. I need to know that you're there. I need you to tell me that my life was worthwhile, and I need you to tell me that you love me. No. I'm not going to tell you that unless you fight. E a gente vê claramente que, diante da dificuldade que se apresenta de ele lidar com a sua própria morte, ele é incapaz de lidar com a morte daquele indivíduo que trabalha e que se dá ao seu lado e que, naquele momento, é o seu paciente. Então, a dificuldade de lidar com esses aspectos, muitas vezes, resulta exatamente nesse aspecto da raiva, da arrogância, que impede o nosso reconhecimento das dificuldades e das necessidades do nosso paciente. Veja, esse é um dos aspectos mais difíceis que nós devemos enfrentar. There's no such thing. Our bodies break down, sometimes when we're 90, sometimes before we're even born, but it always happens and there's never any dignity in it. I don't care if you can walk, see, wipe your own ass. It's always ugly, always. We can live with dignity, we can't die with it. O aspecto da morte com dignidade é um dos aspectos mais difíceis que nós temos que abordar. E como é que a gente pode definir morte digna? Paul Kalanick, esse neurocirurgião, nesse livro fantástico, menciona que o papel do médico não é afastar a morte ou retornar o paciente para suas antigas vidas, mas levar o paciente e sua família, cujas vidas foram desintegradas, e trabalhar com eles até que ele possa enfrentar de volta a sua própria existência. Atul Gawande mencionou que o objetivo final do médico é, de fato, não atingir e levar o paciente não a uma boa morte, mas uma boa vida até o final. E, de novo, sendo pessoal, eu gostaria de tomar a liberdade de poder apresentar o caso de uma paciente que eu tive a oportunidade de acompanhar. De fato, eu tive permissão dos familiares do pai dessa paciente para que eu pudesse ser apresentada. E a Aline, uma moça de 32 anos, farmacêutica, doutoranda em Química pelo FRJ, recém-casada, se apresentou em fevereiro do ano passado com dor abdominal. Ela foi diagnosticada com tumor gástrico em março, era um adenocarcinoma pouco diferenciado. Tomografia era normal, no entanto, na laparoscopia pré-operatória revelou que ela tinha implantes peritoneais. Ela falhou sucessivamente esquemas de quimioterapia e imunoterapia, apresentando progressão da doença óssea. Ela iniciou radioterapia devido à progressão da dor e, eventualmente, no final do ano, ela foi internada devido a dores intratáveis e uma semioclusão intestinal. E, nesse quadro, se viu, inclusive, a impossibilidade de se colocar uma sonda de gastrostomia devido à impossibilidade de mobilização do estômago. E, num sábado, no dia 19 de janeiro, eu tive a conversa. E esse é um dos aspectos mais difíceis da relação do profissional, em que ele precisa enfrentar a morte, olhá-la nos olhos e reconhecer como que nós podemos fazer uma mudança na vida daquele indivíduo, como dar significância à vida daquele indivíduo. Até então, nós havíamos conversado de uma forma não exatamente clara, embora ela, farmacêutica, tinha plena consciência daquele processo, mas naquele sábado eu a informei que ela ia morrer, após uma discussão ampla. A primeira reação de Aline foi o desespero, e a gente conseguiu ver isso em alguns segundos, mas, curiosamente, pouco tempo depois, em questão de minutos, eu consegui observar nos olhos dela um brilho de alívio. Na verdade, entre lágrimas, ela pediu desculpa aos pais pelo fato dela estar desistindo. De alguma maneira, ela reconhecia dessa maneira o seu compromisso na luta pela vida.
E a partir daí, curiosamente, ela que dependia de doses crescentes de morfina para se manter, ela, na verdade, conseguiu, algumas horas depois, atender os seus desejos. Segundo os pedidos, ela, na verdade, é até difícil reconhecê-la aqui, ela se reuniu a pedido com seus amigos, no sentido de poder dar significância a tudo aquilo que existiu na sua vida. E ela expressou, naquele momento, um desejo diferente no dia seguinte. Ela expressou o desejo de ver o mar. E esse é um aspecto muito importante, porque esse desejo foi reconhecido também pela instituição. E na segunda-feira, a instituição se mobilizou para levá-la para ver o mar. E a Aline, junto com seu esposo, puderam desfrutar desses aspectos, e nesse período puderam rememorar o seu 1 ano de convivência, selecionar as fotos que marcaram o seu casamento e a sua vida, e dessa maneira mantiveram a sua existência eterna e definitiva. Essa, enfim, é a foto também com os amigos. E a razão pela qual apresento isso, e principalmente pelos estudantes de medicina, a pergunta é: como que eu saí daqui, eu fui daqui, esse sou eu, em 2011, para cá. Quer dizer, ser capaz de poder estar lá a pedido dos familiares da Aline representa um desafio enorme. No entanto, isso representou para mim uma oportunidade enorme de testar definitivamente essa resiliência, como foi descrito. Isso não é abstrato. Todos esses aspectos, como foram mencionados, tornam isso mais simples. Eu vou passar rapidamente, essas foram as estratégias que já foram mencionadas. E como isso é uma questão pessoal, só para terminar, eu gostaria de mostrar como foi a minha evolução. Então, de alguma forma, o Monte Kilimanjaro chamou minha atenção, e talvez porque o termo significa aquilo que é impossível para o pássaro, para a caravana. Esse monte que se situa a 5.895 metros acima do nível do mar, se tornou um objetivo para mim em 2013. Na verdade, eu me preparei durante o ano todo de 2012. Momentos difíceis de ultrapassar, assim como a vida de todos nós que passamos por essa formação do curso médico. Paisagens realmente incríveis que eu tive a oportunidade de vislumbrar, até chegar no topo desse vulcão e poder comemorar esse momento de estar no topo da África. E só para finalizar, esse é um outro livro que eu acho extremamente recomendável para todos aqueles que vivem os dramas e que têm alguma dúvida se nós devemos demonstrar as nossas emoções. E a autora Hannah Wadi, ela esteve internada numa unidade de terapia intensiva durante um tempo, ela é médica, e ela menciona isso, que é inteiramente possível sentir a dor do outro, reconhecer o sofrimento, segurá-lo nas suas mãos e apoiá-lo com a sua presença, sem se depletar, sem prejudicar o seu pensamento, mas somente se nós formos honestos com as nossas emoções. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Tabak. Nós vamos fazer uma pequena mudança no nosso programa. Obviamente, nenhuma das conferências que acabamos de assistir poderia ser interrompida devido à qualidade das mesmas. E vamos, então, fazer a cerimônia de diplomação dos novos membros do programa Jovens Lideranças Médicas às 18 horas, assim que começa a sessão após o chá acadêmico. Então, agradeço a presença de todos, chamo todos para a segunda parte do nosso simpósio, agradeço especialmente aos conferencistas e, então, enfim, temos ainda um recado do nosso secretário-geral antes de terminarmos essa primeira fase. A Secretaria da Academia Nacional de Medicina comunica
que foi encontrado um ticket de estacionamento do Hotel Ibis, referente a um veículo de cor preta, LQC 2327. Ok, muito obrigado. Então, a primeira parte está encerrada e voltamos aqui às 18 horas com a diplomação dos novos membros do programa.